Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, vamos começar a ciência de hoje com duas perguntas. Você sabe o que é inteligência artificial e como será a tecnologia no futuro? Inteligência artificial? É uma inteligência forçada? Inteligência artificial, acho que se envolve tudo que a robótica em si, né? Tudo que o ser humano hoje em dia está aplicando muito isso, né? Um ramo da engenharia, né? Tem duas versões, dizem que é um ramo da engenharia, né, que trabalha com as máquinas. E a outra versão é que estuda a inteligência humana para, de algum modo, desenvolver um programa eficiente que desenvolva inteligência também. Como o senhor imagina que vai ser a tecnologia daqui a 100 anos? Vai ser bem diferente, claro. Do jeito que está avançando, né? Daqui a 100 anos não dá nem para a gente imaginar, mas vai ser bem diferente. Corre tão rápido, não dá nem tempo de imaginar. Do robotizado, alguma coisa assim? Porque acho que o negócio do computador está estragando muito a cabeça da turma, né? A tecnologia vai, a cada dia, estar superando as expectativas, né? Então, creio que daqui a 100 anos nós veremos muita coisa, ou melhor, o mundo estará muito mudado, né? Os robôs, eles evitam várias falhas humanas, porém eles não são perfeitos também, né? Eles dependem de muita manutenção e a manutenção quem faz é o homem. Com o foco automático fica bem mais fácil para tirar a foto. E você sabia que este é um dos processos de inteligência artificial incorporados ao nosso dia a dia? Pois é, parece distante, mas a IA está muito mais próximo do que podemos imaginar. No Ciência de hoje, a inteligência artificial. E afinal, o que é então essa inteligência artificial? Nós vamos até o Departamento de Informática para conversar com o professor Marcos Castilho, que vai falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Professor, o que é então inteligência artificial? Inteligência artificial é o estudo de como você faz os sistemas computacionais apresentarem um comportamento inteligente, por um lado, e por outro lado também dos sistemas computacionais possuírem inteligência própria, que é o maior desafio. É um conjunto de técnicas computacionais que são aplicadas para resolver problemas complexos do mundo real, né? Então, são técnicas avançadas que buscam resolver problemas que hoje em dia ainda não estão completamente resolvidos, como problemas de visão computacional, reconhecimento de fala, geração de fala, planejamento, interação com o mundo real. E são um conjunto de técnicas bem amplo que pode ser aplicado para resolver esses problemas complexos. É uma área multidisciplinar. Ela envolve computação, engenharia eletrônica, mecânica, medicina, filosofia, sociologia, história. Um conjunto de áreas que todas elas contribuem. A computação contribui na hora de fazer os cálculos e tentar elaborar sistemas que respondem de maneira automática para conjuntos de tarefas ou auxiliam o ser humano no seu dia a dia. A gente organiza como inteligência artificial o estudo dos elementos fundamentalmente lógicos e também emocionais que fazem da inteligência humana o centro principal de atenção. Tem um misticismo com IA, às vezes o pessoal confunde IA com achar que estamos criando cérebros automáticos. Não é isso. Inteligência artificial, para nós de robótica, é uma ferramenta que lida com modelos estatísticos e capaz de evoluir os parâmetros e configurações desse modelo. Uma maneira é você procurar reproduzir de forma computacional como funciona o cérebro humano. Então existe toda uma questão filosófica sobre como funciona o cérebro humano. Acho que a maioria das pessoas imagina que o objetivo da inteligência artificial é representar o cérebro, construir máquinas que vão dominar o mundo ou fazer alguma coisa assim. Eu acho que essa visão um pouco mais filosófica é importante, né? Existe muita discussão, mas existe uma outra maneira que é mais próxima da vida prática, que é procurar apenas construir máquinas que tenham um comportamento racional, que pareçam inteligentes para nós, que consigam interagir com a gente de forma útil.
A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação, mas multidisciplinar. Ela elabora dispositivos que simulem a capacidade de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, a capacidade de ser inteligente. Do ponto de vista histórico, a inteligência artificial remonta a tempos de 2.300 anos atrás, né? Quando, na sequência, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Desde a época da filosofia, nascimento da filosofia pelos gregos, já estudavam a lógica e a maneira com que o raciocínio humano poderia ser, em parte, representado. Então, a inteligência artificial hoje é aceita, né, do ponto de vista histórico, como tendo iniciado nessa época, né? E, bom, por muitas transformações ela passou, né, até que ganhou, nos anos 50, o nome oficial de inteligência artificial. A IA pode ser vista, entre outras coisas, como uma área onde temos uma divisão entre IA forte, onde se pensa em construir sistemas autônomos realmente inteligentes, baseados naquilo que nós sabemos do ser humano hoje, por exemplo. E existe a chamada IA fraca, onde a ideia é construir artefatos que possam melhorar a nossa vida sem necessariamente ter autonomia para tomar conta de si próprios, né? No dia a dia nós temos muitos lugares onde a IA já se tornou familiar. Em aeroportos o controle é totalmente controlado por sistemas inteligentes, embora o ser humano seja quem determina as condições finais de uso e decisão. Sistemas médicos abundam exemplos de sistemas inteligentes. Nós temos sistemas de trânsito que simulam o trânsito e tentam guiar os operadores para condições melhores. Inclusive, no dia a dia, os carros, a maioria deles tem funções mais complexas ou não, que são, graças a sistemas inteligentes. Por exemplo, a maioria dos carros agora vai vir com sistemas que vão começar a estacionar de maneira automática o seu carro. Isso é um sistema inteligente. No filme AI, Inteligência Artificial, os sistemas ajudam na reconstrução da Terra, que passa por desastres ambientais. O foco também está no androide David, uma criança robô que foi programada para nunca deixar de amar seus pais. Porém, seu sonho é não ser mais programado e ter sentimentos reais e liberdade de tomar outras decisões. Esta discussão passa pelos estudos de IA. Ao contrário do que pensamos, os sistemas não são autossuficientes, precisam do homem para operar. And David continued to pray to the blue fairy there before him. Se você nunca jogou damas, por exemplo, e eu te explico as regras, você consegue jogar. No início você pode jogar mal, mas com um pouco de prática, você vai autonomamente, sozinha, aprender a jogar damas e eventualmente vai ser campeã do mundo. Se eu te ensinar gamão, você também vai aprender gamão. Então, não existe hoje um sistema computacional que é capaz de receber a explicação de uma regra de um jogo e jogar sozinho bem. Então, o sistema que joga xadrez e ganha do campeão mundial, ele não é inteligente. Ele tem técnicas inteligentes na programação dele. Lembra dos Jetsons? Criado em 1962, era o desenho de uma família que vivia no futuro e tinha tudo automatizado. Robô como doméstica, carros voadores. 50 anos se passaram e evoluímos. Graças à fascinação do homem pela tecnologia, em breve teremos até carros que andam sozinhos. No, last time I saw him, he was still sleeping. We'll fix that. Eject. Toast, records, husband. That'll do it. Nos Estados Unidos, recentemente, foram lançados alguns desafios, né? 2 anos atrás, o desafio era fazer um veículo robótico que conseguisse navegar pelas estradas e ruas da cidade, né? E esse veículo foi desenvolvido e atualmente já existem pesquisas, inclusive no Brasil, de carros autônomos que conseguem andar na estrada sem motorista, né? Isso é um exemplo de aplicação das técnicas da inteligência artificial à robótica. E agora o novo desafio é fazer robôs móveis bípedes, humanoides,
realizarem tarefas, como segurar um martelo e em algum lugar de difícil acesso martelar alguma coisa. Né? Então o desafio atual é você desenvolver técnicas que permitam desenvolver robôs e técnicas de inteligência artificial que permitam a robôs andar em ambientes complexos, como por exemplo o ambiente da usina nuclear de Fukushima. Né? Ou seja, após um terremoto seguido de uma inundação por um maremoto, você conseguir que o robô navegue, ande nesse ambiente cheio de pedras, totalmente desestruturado, desconhecido, para realizar tarefas que para os humanos seriam extremamente perigosas. Quando você fala hoje num celular desses modernos e que você não precisa mais redigir uma mensagem, você fala com o celular e ele já traduz em forma de texto aquilo que você falou verbalmente, isso tem técnicas de inteligência artificial aplicadas ali que conseguem reconhecer a sua fala e traduzir num texto. Embora apresente poucos erros hoje em dia, já é muito avançado com relação ao que era apenas 5 anos atrás. Robôs que nos desafiam no xadrez e até no futebol. Não saia daí, o Ciência volta já. Ciao, siamo tornati. Olá, estamos de volta. Você conhece bem este tradutor, não é mesmo? Ele é mais um exemplo de inteligência artificial. Os aspiradores de pós inteligentes que fazem todo o trabalho sozinho, nos games de futebol no qual o jogador tem características bem parecidas com a dos esportistas reais. E falando em futebol, você já imaginou uma competição de robôs? Ela existe e em pleno vapor, é a RoboCup. O objetivo principal é desenvolver até 2050 uma equipe de robôs humanoides que possam vencer os campeões da Copa. O futebol de robôs, então, é uma ferramenta, é uma maneira de você realizar competição entre diferentes abordagens de inteligência artificial, diferentes abordagens de construção robótica, diferentes abordagens de construção eletrônica, né, com o objetivo de avançar a tecnologia até chegar num ponto em que tenhamos robôs realmente capazes de jogar futebol como os humanos. E esses robôs, se são capazes de jogar futebol, eles vão ser capazes também de realizar diversas outras tarefas, como essa que eu comentei. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, esse objetivo ele é de longo prazo. Né? Nós começamos a pesquisa em 2007, mas o objetivo é avançar a tecnologia robótica, né? Participando dessas competições e comparando as abordagens para ver quais as que melhor se adequam a determinadas tarefas. E depois de ouvir a teoria, fui para a prática e entrei em campo com os robôs jogadores. Os comandos são dados por este joystick de videogame. Olhando parece simples, mas controlar os robôs é complicado, tanto que não fiz nenhum gol. Se a ideia é que os robôs vençam os campeões do mundo no futebol real, ainda falta muito treino e pesquisa. A robótica é uma área da inteligência artificial na qual o ser humano tem maior possibilidade de interação. As pessoas confundem muito robótica com inteligência artificial. Robótica é um estudo de você fazer robôs. E nós temos muitos robôs hoje no nosso dia a dia. Basta entrar em qualquer indústria que existem robôs. A robótica ela se mistura com a inteligência artificial, que a inteligência artificial são sistemas computacionais. Então essas duas áreas elas se misturam quando você consegue implantar um sistema dentro de um robô e as pessoas imaginam robôs com aspecto humano. A inteligência artificial é aplicada em diversas áreas, né? Mas na robótica é onde você consegue ver o comportamento inteligente interagindo com o mundo real. Né? Então a gente desenvolve a tecnologia mecânica, a tecnologia eletrônica que permita aos nossos computadores realizarem tarefas no mundo real. É muito fácil você programar de maneira explícita, algorítmica, tarefas do tipo o robô tem que soldar determinados pontos na porta de um veículo. Ele reconhece aqueles pontos com processamento de imagem, é um ambiente controlado, a porta é sempre a mesma, tá? Então ele reconhece facilmente que quero soldar em determinados pontos. E é muito fácil para o robô
com precisão milimétrica, até menos submilimétrica, posicionar o fio de solda e soldar determinados pontos. Agora, o robô executar tarefas do tipo, eu quero identificar na geladeira de uma pessoa onde é que está um prato com a comida que ele pediu, tá? Onde é que está o bife de ontem que ele quer esquentar hoje. O que é bife? Como é que isso é definido? Então, as definições não são tão precisas. Aí é um campo fértil para a inteligência artificial. E aí é onde ela tem uma aplicação bem forte na robótica. Curiosamente, essas aplicações que parecem simples para a gente, então pegar um prato da geladeira e esquentar no micro-ondas, para o robô são as mais difíceis, justamente por não terem uma definição precisa. O executar com precisão uma solda num carro, que para nós, puxa, isso é dificílimo, para o robô é o mais fácil que tem. Falando em robôs, no filme O Homem Bicentenário de Chris Columbus, o robô Andrew vive com a família Martin, que percebe nele mais do que um simples robô que faz tarefas domésticas. Ele tem personalidade. A inspiração para esta e outras ficções vieram do escritor russo Isaac Asimov, famoso por suas obras envolvendo robôs. Inclusive, a palavra robô foi criada por ele. Nos anos 50, ele escreveu o livro Eu, Robô, no qual criou as 3 leis da robótica. Com as leis, Asimov quis gerar uma nova visão dos robôs, computadores e máquinas como um meio de libertar ser humano para tarefas mais criativas. What happened? What's going on? What happened? Ele chamou das 3 leis da robótica, que é a primeira regra, diz que um robô não pode fazer mal a nenhum ser humano. A segunda regra diz que ele que ele deve obedecer a um ser humano a menos que entre em conflito com a primeira regra. E a terceira regra diz que ele não pode fazer mal a ele mesmo, robô, desde que isso não entre em conflito com as 2 primeiras regras. Inclusive, o livro dele trata de conflitos entre essas 3 regras mesmo. Ele mesmo entra numa discussão filosófica sobre essas 3 regras e o que gerou o famoso filme, né? E na Universidade Federal do Paraná, a robótica com a inteligência tem seu espaço. Nós temos aqui este grupo, né, de visão robótica e imagem. É um grupo jovem, ele tem 1 ano. Ele já tem resultados muito legais até para um grupo que tem apenas 1 ano. Nós conseguimos, com um projeto com o apoio da Fundação Araucária, adquirir o robô Pioneer, é este aqui, essa base, que a gente enriquece a base robótica. Com um sensor, é uma coisa que está de moda, é uma ideia muito esperta, não foi ideia nossa, mas nós fomos um dos primeiros a adotar também. A ideia de adotar a câmera do Kinetic, tá, do Microsoft Kinetic, a gente adota a câmera dele como sensor, que é uma câmera boa. Ela é estéreo, tem sensor de profundidade, e então a gente trabalha em algoritmos de navegação. O que a gente está trabalhando aqui é navegação e localização. De novo, uma tarefa que parece fácil para nós, a localização, para um robô é dificílimo. Ele perceber, por meio da aquisição dos valores dos sensores dele, aonde ele está no universo. Isso é básico para a gente poder fazer tudo. Se eu quero que ele sirva para vigilância no prédio, ou para transporte de materiais, alguma coisa, ele tem que saber onde está. Isso é um problema muito complexo em robótica e é com isso que a gente está trabalhando mais na maior parte dos projetos que a gente tem aqui. No NIANF, Laboratório de Inteligência Artificial e Métodos Formais, são desenvolvidas pesquisas tanto na área teórica de IA quanto na prática. A ideia é tentar imitar um pouco o comportamento humano no processo de planejar sequência de atividades, ações. A gente assume inicialmente um estado inicial bem definido do mundo, um objetivo a ser alcançado e, dada uma coleção de ações, a intenção de um planejador automático, tá? Que é um programa que tenta encontrar uma sequência de ações que vai levar até aquele objetivo ser alcançado a partir de transformações no estado do mundo, ou seja, as ações vão transformar o mundo de alguma maneira.
Um problema clássico dentro da robótica, por exemplo, é planejamento de trajetória de robôs. Então, tem um robô que tem que se mover e as ações são muito simples, move para frente, para o lado, vira. Né? Então, conseguir definir planos de movimentação para esses robôs, né, demanda uma capacidade de processamento muito grande. Ou seja, é um problema onde o espaço de busca por soluções é gigantesco. Então, a intenção é conseguir estratégias espertas, inteligentes, para explorar esse espaço de possibilidades, né, tentando alcançar uma solução boa ou razoável, né, assim como o humano define rotas. Em geral, a gente usa alguma métrica para essa definição de rota, ou a mais rápida, ou a mais curta, ou uma que tenha menos custo, que gaste menos combustível. Então, trazer isso para dentro do computador e construir sistemas automáticos, né, que tomem esse tipo de decisão é a nossa principal atividade hoje. Um dos projetos do LIANF é o de apoio computacional ao ensino de xadrez nas escolas. Ele tem o objetivo de desenvolver a inteligência em sistemas educacionais. Você já pensou em jogar xadrez com um robô? Então, o principal objetivo do projeto Xadrez nas Escolas, ele foi um projeto que ele começou até mesmo com o apoio do Ministério do Esporte, porque o xadrez fundamentalmente é um esporte, mas que depois ganhou o apoio do Ministério da Educação. Então, nos financiaram para que a gente pudesse criar ferramentas de software. Esse seria o objetivo principal, né? Criar aqui na universidade ferramentas de software para que, do ponto de vista socio-interacionista, professores e alunos de diversas escolas do Brasil e até do mundo pudessem acessar remotamente a qualquer hora, né, e de qualquer lugar o servidor de xadrez para poder, né, jogar xadrez ou com uma máquina, né, contra uma máquina ou contra outro humano. Então, nesse momento, a gente tem 103 pessoas, né, deve estar chegando perto da hora do almoço, aí, temos 103 pessoas que acessaram o servidor, né, e estão, de alguma forma, ou jogando ou vendo a partida, né, de outros jogadores, onde alguém que faz acesso ao servidor só precisa de um cadastro rápido, né, ele é totalmente gratuito, e pode entrar e abrir ou participar de torneios, né, pode desafiar outros jogadores aqui, né, acessando no momento, pode olhar partidas anteriores, né, definindo quem são os jogadores que ele quer buscar no arquivo, né, partidas anteriores, para os quais ele quer estudar um pouco mais, pode definir um só, né, dizer como o jogador começou, se ele começou de brancas ou de pretas, né. O jogo de xadrez ele tem uma variedade muito grande de componentes, né. Do ponto de vista de, então, desafio, eu posso desafiar um ser humano comum, posso desafiar um dos robôs que está rodando aqui no momento. Aqui, no caso, eu desafiei o robô fácil, né? E posso dar início à partida porque eu escolhi jogar de brancas. Então, eu aqui faço um movimento, né? O robô já respondeu, né? Posso fazer outro movimento. Foi muito mais difícil construir um robô fácil do que construir um robô difícil. Então, o jogador que joga pior, né, automático, ele é um jogador que aprendeu a jogar bem e também foi, né, articulado para poder perder gradativamente um pouco da força e assim jogar com pessoas mais fracas. Isso foi bem difícil de fazer. Ele é um jogador muito mais complexo hoje do que o próprio jogador que é o robô difícil. Então, esse é um projeto que a universidade atingiu e que a gente não tem conhecimento em nenhum outro lugar do mundo, né, que nós atingimos isso em 2004, e a gente só teve notícia, né, inclusive no mundo comercial, de jogadores com certa gradação de força depois de 2008. Então foi um marco que nós atingimos desde 2004. Tanta tecnologia, você deve estar se perguntando, a
A inteligência artificial vai superar a humana? A ficção diz que sim, pesquisadores que não. Mistérios reservados ao futuro. Uma coisa é certa, a inteligência artificial veio para nos ajudar em tarefas simples. Confira este e outros programas em nosso site ou canal do YouTube. Até o próximo Ciência!